Tá no ar aqui, gente, ó. Ai, 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 dona Maria. Será que eu respondo a pergunta da senhora, dona Maria? Dona Maria, em que mundo a senhora acha que a senhora está? A senhora está em Marte, dona Maria? A senhora está no Brasil? É, não está distante de Marte, não. Está bem próximo a Marte. Brincadeira, hein, dona Maria? Pô, 20 anos de curso comigo, tá dando? Ah, brincadeira. Pessoal, só para nós concluirmos, vamos falar um pouco sobre a Constituição de 1988. Guarda o celular. Constituição de 1988. A Constituição de 1988 também é chamada de Constituição Cidadã. Para que possamos entender a Constituição de 1988, nós temos que entender o contexto que a precedeu. Antes da Constituição de 1988, nós tivemos a Constituição de 1967. A Constituição de 1967, ela foi promulgada sob o regime militar. Pelo fato dela ter sido promulgada durante o período do regime militar, a Constituição de 1967 era fundamentalmente uma Constituição autoritária. E a Constituição de 1967, ela extrai muitos elementos da Constituição de 1946, sob Getúlio Vargas. A questão é que, um pouco antes de terminar o regime militar, lá na época do governo do general João Figueiredo, um pouco antes de terminar o governo do regime militar, o governo do João Figueiredo, alguns movimentos começaram a surgir aqui no Brasil. E esses movimentos, ditos movimentos sociais, em pleno final do governo do João Figueiredo, esses movimentos sociais, eles estavam fundamentalmente ligados às centrais sindicais. E alguns, ainda que na clandestinidade, alguns que ainda proibidos, ligados aos partidos de esquerda. A grande questão é que, nessa época, né, quando eu digo que na clandestinidade, eu estou dizendo que ser comunista na época dos militares era ser considerado uma pátria, ou seja, um fora da pátria, um fora da lei, ou seja, era considerado um criminoso. Essa era uma das razões pelas quais eles eram perseguidos. Por quê? Porque eram tidos como criminosos. Mas também é verdade que na época do regime militar, né, por ocasião do AI-2, do Ato Institucional de número 2, apenas e tão somente 2 partidos políticos podiam disputar as eleições indiretas aqui no Brasil. Quais partidos eram esses? A Arena e o MDB. Então, quando nós falamos em período militar, sobretudo no final do período militar, nós falamos de convulsões sociais. E essas convulsões sociais, elas acabaram, por assim dizer, dando origem a um grande movimento, a um macro-movimento social. E quando eu digo macro-movimento social, eu estou dizendo que vários setores da sociedade, vários indivíduos que compunham vários grupos sociais, faziam parte deste macro-movimento social que passou a ser chamado de diretas já.
As diretas já foram nada mais, nada menos do que um amontoado de movimentos, mais variados setores da sociedade que se uniram por todo o país pedindo o fim do regime militar. Eu, particularmente falando, eu acho que foi a pior besteira, a pior merda que eles fizeram. Por quê? Porque eles prepararam, através do processo de redemocratização, com a abertura, com a redemocratização do país, eles prepararam o terreno para essa cambada de vagabundos que nós temos aí hoje, que roubaram a Petrobras e o BNDES. Ou seja, queriam a liberdade, queriam os militares fora do governo, justamente com que finalidade? Com a finalidade de poder roubar descaradamente. E eu não estou aqui fazendo apologia ao regime militar. Não, não estou. Embora, vírgula, vocês saberem, conhecerem qual é a minha preferência. Mas longe de mim estar aqui fazendo apologia. Não estou fazendo. Eu só estou mostrando que a redemocratização, ou seja, aquilo que eles queriam, que era a liberdade, né? Aquilo que eles queriam, que era a liberdade, eles queriam justamente para poderem fazer o que eles bem quisessem, bem entender no país, sem que houvesse uma punição rígida. Da mesma forma que os militares entraram no poder, eles também saíram. Em 1985, finda-se o governo militar, né, dona Letícia? Com o final do regime militar, há a convocação da chamada Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte, ela se reuniu, ou seja, inúmeros parlamentares se reuniram, mais de 500 parlamentares se reuniram justamente para agora produzir uma nova Constituição. A Assembleia Constituinte foi para produzir uma Constituição. Todo o texto da Carta Magna foi produzida justamente por essa Assembleia Nacional Constituinte. Eles começam a produzir esse texto em 1985 e esse texto termina em 1988. E ao terminar em 1988, nós temos aí, de verdade e de fato, uma Constituição cidadã. Uma Constituição que não atenda diretamente às necessidades de um Estado liberal, embora ela tenha sido produzida por um Estado liberal, mas não atenda diretamente aos interesses dos poderosos, mas como o próprio nome está dizendo, Constituição cidadã, vem atender aos direitos inalienáveis, direitos esses que fazem parte da condição humana, como, por exemplo, o trabalho e uma remuneração justa pelo trabalho que ele está exercendo. Esse é o problema. Se vocês não sabiam, agora saberão. Sabia que o seu Luiz Inácio Lula da Silva, que era o presidente de honra do PT e um dos fundadores do PT, Partido dos Trabalhadores, votou contra a Constituição de 1988, que é uma Constituição que visa salvaguardar os direitos do trabalhador? Como que um Partido do Trabalhador vota contra o texto de uma Carta Constitucional que vem atender às necessidades diretas do trabalhador?
política que eu faço. E aí? E aí que essa Constituição, ela produziu impactos profundos na sociedade. Por quê? Porque nós temos uma Constituição agora que permite ao Brasil, permite à nação brasileira uma abertura maior. Ou seja, quando eu digo que permite ao Estado brasileiro, à nação brasileira, uma abertura ainda maior, eu estou me referindo em todos os aspectos, desde os sociais até os administrativos. Oi? Porque segundo ele, na época, isso ele fala em entrevista que vinha a atender aos interesses dos grandes banqueiros e latifundiários. E ele, como presidente do Partido dos Trabalhadores, ele, como representante dos trabalhadores, não iria permitir que os banqueiros e latifundiários, discurso dele, que os banqueiros e latifundiários continuassem explorando o trabalhador como vinha explorando até então. Por quê? Porque agora nós temos uma nova república. Palavras dele. Banqueiros são os donos dos bancos. Os donos. Não é quem trabalha no banco. Caixa, gerente, não. O banqueiro é o dono do banco. Latifundiário são os donos de grandes extensões de terras. Os grandes fazendeiros, os grandes produtores agrícolas. Esses são os latifundiários. São os donos dos latifúndios. São grandes extensões de terras. E aí? E aí que nós temos agora uma Constituição que abarca todos os setores da sociedade. Essa Constituição, ela possui algumas características básicas e importantes. Como eu disse, ela também se estende à questão burocrática do país, seu Laquímia. Pô, é igual cachimbo, hein? Adora levar fumo. Vou levar a situação do senhor quando o nome do senhor estiver sendo cogitado num conselho de classe. Eu vou me lembrar do senhor no final do ano, num conselho de classe. Reza para tudo quanto é santo, para não ir para conselho de classe. Eu estou falando com vocês. Reza. Acenda a vela de 7 dias, faça o que for. Se for para conselho de classe, na hora do voto, nem Deus vai salvar vocês de mim. Estou dando a minha aula, gente. Estão brincando. E aí? Essa Constituição, ela se abriu. Abriu no sentido de que, quando houve essa abertura, a abertura também era no campo da política. Por quê? Porque agora nós podemos ter uma multiplicidade de partidos políticos disputando um cargo eletivo. As eleições não serão mais indiretas como eram até então. O povo, ou seja, o cidadão no Estado democrático de direitos, tem o direito agora de escolher, através do voto direto, o seu representante, tanto
aqui na esfera municipal, estadual e federal. Hã? Direto e secreto. Direto que eu digo assim, participação direta do povo, porque antes era indireto, ou seja, apenas o colégio eleitoral escolhia o presidente da República. O presidente da República, tá? Agora o povo vai poder escolher, o povo que escolhe. E o primeiro presidente da República escolhido pelo povo foi o Fernando Afonso Collor de Mello. É o mesmo presidente que foi impeachmentado, o primeiro impeachment da história da nação brasileira. Foi o impeachment do Collor. Esse cara, ele foi escolhido pelo voto direto. A questão é, agora nós temos a liberdade. Pô, e aí, eu tenho a liberdade, o que é que eu vou fazer com a minha liberdade? Como é que eu vou gerenciar a minha liberdade? Passei um bom tempo com a minha liberdade castrada. E agora? Agora que sou livre, sou autônomo, o que é que eu vou fazer com ela? Como eu vou gerenciá-la? Percebe que nós temos aí no Brasil uma democracia nascente. A democracia no Brasil, gente, é muito jovem. Muito jovem. Pelo menos democracia quando nós analisamos em linhas gerais a partir da perspectiva do direito, da teoria geral do Estado e da ciência política. Ou seja, a democracia no Brasil ainda é muito jovem, está gatinhando. É por isso que estão acontecendo as mazelas que estão acontecendo. Por quê? Porque agora eu não sei o que fazer com a minha liberdade. Eu não sei agora como eu vou gerenciar esse dom que eu tenho. Algumas características dessa Constituição, como eu acabei de falar, restabeleceu eleições diretas para os cargos de presidente da República, governadores de estado e prefeitos municipais. É o que eu acabei de falar. Outra característica, definiu o mandato presidencial, que era de 5 anos, sem a possibilidade dele se reeleger no cargo. Sabia que está no texto da Constituição? Texto primário. Presidente governa 5 anos. E aí, acabou o mandato dele, outro no lugar. Ah, mas eu não posso me reeleger? Não. Não posso. Aí você vai me perguntar, mas se isso é verdade, então por que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a dona Dilma, o seu FHC, eles foram reeleitos? Simples. Esse mesmo texto constitucional foi feita uma emenda constitucional nele em 1997. Essa emenda constitucional que foi feita em 1997 reduziu de 5 para 4 anos o mandato dos políticos, possibilitando-os, dando o direito a eles de se reelegerem quantas vezes eles quisessem. Se tiver um projeto de emenda constitucional, pode. Por isso que é chamado de PEC, Projeto de Emenda Constitucional. Essa emenda, 1997.
Pois bem, estabeleceu o direito de voto para os analfabetos. Os analfabetos não podiam votar. Analfabetos. Os analfabetos não podiam votar. Hoje os analfabetos podem votar? Podem. Mas como é que eu posso votar? Antes do estabelecimento da urna eletrônica, havia a cédula. Você escrevia lá, não escrevia, você assinalava um X no número ou no nome do teu candidato. No nome do teu candidato. Tá, e aí? Se eu sou analfabeto e não sei ler, como é que eu vou conseguir identificar uma coisa de uma coisa, um meliante do outro? Como é que eu vou votar? Simples. Lá no quadrado, onde você queria votar lá para presidente, para senador, para... Você simplesmente pegava o seu dedo na cédula, a tua digital, e colocava em cima do quadradinho lá do candidato. Pô, mas eu não sei ler, e o mesário te auxiliava. São os riscos da democracia, né? São as mazelas, né? Nenhum sistema é perfeito, né? Acontecia? Claro que acontecia. Acontecia na época dos coronéis, por causa do voto. Lembra do voto do Cabresto? Outra característica, definiu o voto facultativo para jovens de 16 a 18 anos de idade. Você é obrigado a votar. Presta atenção, o voto é um direito ou é uma obrigação? Pera lá, ou é preto ou é branco? Ora é preto, logo não é branco. É um direito ou é uma obrigação? É, mas e se você não for votar? Tá, mas então não é direito. É obrigação. Porque eu estou sujeito apenas. Seria sim facultativo. Seria direito se fosse facultativo, como é nos Estados Unidos. Por exemplo, você não pode prestar concurso público. Aliás, tem uma série de complicações que virão sobre você. Entende? Para terminar, colocou fim à censura aos meios de comunicação, obras de arte, música, filmes, teatro, etc. Antes tivessem censurado essas porcarias, talvez hoje nós não teríamos tanta porcaria, tanto lixo, tanta merda passando na televisão. Desculpe o termo, mas não teríamos tanta merda passando na televisão. E detalhe, com relação a essa questão da arte, da música, nós não teríamos a degeneração da arte. É só aqui nesse bananal, só aqui nessa república das bananas que chamam depravação, que chamam sacanagem, que chamam patifaria, crime de arte. É só aqui que chamam apologia à pedofilia de arte. Antes tivessem censurado essa porcaria, continuado a censura, talvez a nossa imprensa não seria tão cafetina e tão prostituta como é hoje, com perdão da expressão, gente. Mas eu não encontro outra expressão. E o nosso judiciário não seria tão porco e tão canalha a ponto de fazer vistas grossas à criminalidade, à bandidagem, à vadiagem.
e tem por encerrado aqui. Se gostaram, gostou. Se não gostou, não tô nem aí. Você aí de casa, se gostou do vídeo, deixa o teu like aí embaixo aí, deixa o joinha. Se não gostou também, não tô nem aí pra você. Quando você não paga o meu imposto. E tenho dito.